Só para constar, como se diz. Sim. A gente tem visto aí, o doutor Wallace Miranda, nós conversamos com ele, a gente tem observado aí que o debate dessa eleição, o debate técnico, ele tem ganhado mais espaço do que nas outras eleições. Ou seja, antigamente você via muita política. Por exemplo, uma declaração de um candidato, você percutia por dias, João, ficava falando disso. Hoje os candidatos estão, pelo menos a grande parte, tem discutido mais questões técnicas, né? Eu acho, Douglas, que isso tem a ver, considero que isso tem a ver também com um pouco com o alargamento, né, com o crescimento da pré-campanha, do prazo da pré-campanha. Porque na pré-campanha você obrigou os candidatos a demonstrarem que conhecem a cidade. Primeiro porque você obriga, de fato, o candidato a conhecer a cidade. Porque são tantos meses de pré-campanha. Não tem nem como você falar só de política. Ele tem que cumprir a agenda em vários bairros, em percorrer, tem que criar fatos, que eu acho que é um ponto positivo da pré-campanha. Ela obrigou os candidatos, de fato, a mergulharem na cidade, a conhecerem, a ouvirem a população. Isso é um ponto positivo, e acredito que nessa campanha a gente também vai ter essa característica de um aprofundamento das discussões técnicas, o que a população sai ganhando, porque dá para ver quem é o candidato que tem, de fato, alguma proposta, qual é o candidato que conhece a realidade da cidade. A gente sabe que os problemas de uma zona são diferentes das prioridades de outra região. Então, acho que a ampliação do período de pré-campanha fez com que os candidatos se obrigassem a estudar mais a cidade, porque se antes eles ficavam ali focados, aguardando o tempo da campanha, hoje até a própria imprensa tem mais as condições de, ainda lá no mês de fevereiro, no mês de março, começar a discutir a cidade, buscar esse assunto, como foi aqui no caso do Dia News, né, o Gestão Teresina. Gestão Teresina foi basicamente isso. Exatamente, aprofundou em critérios técnicos. Aliás, basicamente não foi isso. Foi isso, né? Aprofundar em detalhes técnicos sobre a cidade num período ainda de pré-campanha. Acredito que esse é um fator positivo que a gente começa a ter com essa ampliação do período de pré-campanha e a população sai ganhando. João, vamos falar do deputado federal Francisco Costa, petista, né, que rebateu as críticas ao presidente Lula e críticas feitas ao presidente, rebatidas por Francisco Costa, que gerou mais polêmica ainda. Exatamente, ele também comentou, Douglas, sobre a necessidade da regulamentação, da tão famosa, da falada reforma tributária. A gente pode ouvir, então, o deputado federal Francisco Costa. O que existe uma crítica, por exemplo, em relação à taxação que passou a ser feita no que diz respeito às compras via internet, muitas vezes de produtos de outros países. O que se buscou também foi proteger a indústria nacional, né? A gente sabe a facilidade, muitas vezes a forma de você fazer a compra. Agora estamos gerando um problema grande a quem paga imposto no Brasil, a quem gera emprego para os brasileiros, que muitas vezes, por conta da dificuldade de competição com o mercado internacional, que era isento de cobrança de imposto, acabava gerando uma dificuldade. Então, é isso que muitas vezes precisa esclarecer, mas a população não é taxar por taxar. Agora, não tem como você competir. E a preocupação de qualquer governo é fortalecer o mercado nacional, é gerar emprego, é gerar oportunidade para os brasileiros. É o seguinte, eu acho que a função do governo, uma das é essa mesmo que o deputado Francisco Costa acabou de falar. O que não pode acontecer, e isso economicamente é inviável, já qualquer economista sabe, é tentar criar as condições de fortalecimento, para o fortalecimento do mercado nacional de forma artificial, impondo tributos, dificultando esse tipo de transação comercial, nesse caso o mercado eletrônico, ou seja, o mercado digital, né? Sim. Há uma tendência, e é inevitável, daqui a alguns anos, de uma migração cada vez maior de venda de produtos e serviços pela internet. Então, esse é um movimento que é inevitável, é completamente inevitável. Agora, eu acho o seguinte, é importante, João, encontrar uma forma de taxação, porque acho que todo mundo tem que pagar imposto mesmo, encontrar uma forma de taxação que não cause uma desaceleração do mercado digital, né? Porque, por exemplo, tem gente hoje que não quer nem acordo para entrar numa loja física. Sim.
O cara vai ao consultório médico, que é o jeito, não tem como. Agora tem telemedicina até, mas em alguns casos não. Então, tem pessoas que têm uma agenda muito... e aproveitam para fazer. Então, assim, não pode causar uma desaceleração. E aí, em nome de proteger um mercado interno, você termina prejudicando aqueles que construíram todas as bases para hoje conseguirem sucesso no mercado digital. Eu acho que é uma construção que tem que ser feita a várias mãos, né? com todo mundo, para chegar a um ponto que nem seja prejudicial para o Estado e nem para o mercado digital. O deputado Francisco Costa se refere especificamente à taxação, né, dos produtos comprados do que a gente conhece ali, vindos da China, enfim, da Ásia, que de fato agora são taxados, como explicou o deputado, de certa forma para proteger a produção nacional, que perdia competitividade, tendo em vista que aqui ela precisava pagar impostos, aquilo que vinha de outros países não pagava. Então é um movimento que de certa forma é justo. No entanto, nesse aspecto é justo, mas de fato não pode prejudicar o consumo, por exemplo, até porque cabe ao consumidor final escolher de onde ele quer comprar um produto. E aí quando você amplia, né, quando você começa a tributar de uma forma bem elevada determinados tipos de produto, é claro que isso cria uma certa dificuldade para o consumidor. E o deputado Francisco Costa, de certa forma, Douglas, está se referindo também muitas críticas, né, que foram feitas, principalmente a questão dos memes nas redes sociais contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por conta dessas taxas. E aí eu acredito que o governo federal ainda está tentando acertar o passo para saber como é que responde a tudo isso. Bom lembrar que Fernando Haddad não é qualquer nome, eu diria que depois do presidente Lula é o único nome que o PT tem que é nacional, é um nome que conseguiu se nacionalizar politicamente. Então o partido precisa de fato executar essa estratégia para proteger o nome de Haddad, porque é um nome que fica ali de certa forma no aguardo, né? No banco de reservas, vamos dizer, qualquer possibilidade de se tornar o titular é o nome de certa forma que hoje está mais preparado e é mais conhecido da população. É fato que o governo na internet não tem conseguido acertar o passo quando o assunto é comunicação. Mas aí, João, me desculpe, mas aí já é um pouco demais, né, João? Sim, já claro, tinha tempo suficiente para ter acertado o passo. Então a gente observa que até agora o governo federal ainda tenta acertar o passo. É demais. Para tentar competir em um campo que, diga-se de passagem, os adversários do governo são muito fortes. São demais. Né, que é nessa questão de construção de narrativas que viralizam e que alcançam milhões de brasileiros rapidamente. Então, neste aspecto, a gente observa que o governo ainda está tentando construir, se adaptar a uma linguagem e precisa correr com isso, sob pena de, em determinados assuntos, o tema até ser justo, a ação do governo até ser justa, mas se não for bem explicada para a população, pode causar um ruído político que lá na frente vai trazer prejuízos. Pode ter certeza. Neste aspecto, a fala do deputado Francisco Costa é bem interessante. Agora, o governo precisa acelerar um pouco mais na hora de responder, na hora de militar no campo virtual. Isso tem ficado cada dia mais claro.